Com certeza, isso não pode ser. Pois um lugar inteiro não pode ser assim, sabe? Cidade estranha, você sabe onde o estranho entra e todos param quando ele olha e eles te contam, não vá para casa na colina, é assim. Por décadas, o glamour de Hollywood escondeu atrocidades que o mundo se recusava a acreditar. Quando Mel Gibson denunciou uma rede macabra de caça humana nos anos 90, foi chamado de paranoico e banido dos estúdios. Então você se afasta e pensa que não, eu estava errado. Quero dizer, é loucura pensar que sou paranoico. Imaginei que aquilo não poderia ser o motivo pelo qual fulano agia assim ou não. Mas o que parecia delírio ganhou vida nas telas com o filme Som da Liberdade, espelhando fielmente os horrores agora confirmados pelos arquivos de Jeffrey Epstein. Você poderia perceber que alguns dos seus piores pesadelos eram reais na época e pensar: a ficção e a cruel realidade colidiram, provando que o ator sempre esteve certo. Porém, diante dessas revelações, uma pergunta aterrorizante ainda ecoa no ar. O que mais Mel Gibson sabe que ainda não foi revelado? O deserto, na Bíblia e na nossa história, sempre foi aquele lugar difícil, onde as pessoas são testadas, mas também onde recebem mensagens fundamentais. Para Mel Gibson, esse deserto não era feito de areia, mas sim dos tapetes vermelhos e dos estúdios gigantes de Hollywood. Nos anos 90, enquanto todo mundo acreditava que o mundo do cinema era apenas brilho e alegria, ele começou a dar avisos que ninguém queria ouvir. Em entrevistas que hoje parecem verdadeiras profecias, ele contava que existia um contrato social silencioso e perverso nos bastidores. Gibson explicava que, nesse meio, as pessoas eram traídas justamente por quem haviam ajudado, mas a regra era fingir que nada aconteceu. Ele alertava de forma contundente: você não pode ficar com raiva, não pode deixar que isso te atinja, porque você tem que fazer um acordo com todos os outros. Naquela época, a mídia e o público logo disseram que ele estava ficando louco ou paranoico. Afinal, era assustador demais acreditar que, por trás de tanta riqueza, existiam crimes horríveis. Mas o que chamavam de loucura era, na verdade, alguém descrevendo como as engrenagens funcionavam lá dentro. Mel Gibson revelou que, já em 1993, procurou a polícia para dar nomes de pessoas poderosas envolvidas em abusos contra crianças. Ele afirmava categoricamente que muitos dos responsáveis ainda estavam na ativa. Estou dizendo que há pessoas que fizeram isso e ainda estão trabalhando. Elas estão por aí e são algumas das pessoas mais ricas e poderosas deste negócio. Ele descrevia um lugar onde o dinheiro calava a boca de todos e o mal se escondia atrás de uma fachada de prestígio. Essa visão de Gibson ligava a luta espiritual entre o bem e o mal com a realidade que ele via com os próprios olhos. Ele estava desenhando o mapa de uma rede secreta que usava o poder para machucar os mais vulneráveis, referindo-se aos arquitetos desse sistema como esses pequenos pagãos sem alma que tentam derrubar seus muros. Longe de ser uma invenção, ele estava avisando sobre uma elite que se achava acima da lei, muito antes de o caso de Jeffrey Epstein revelar ao mundo ilhas particulares e jatinhos usados para fins abomináveis. Por ter tido a coragem de falar quando todos preferiam o silêncio, ele acabou isolado. Tudo o que ele disse nasceu de ter convivido de perto com um sistema pesado, que, como ele mesmo definiu, pode destruir sua vida se você permitir. Em 1998, Mel Gibson trouxe à luz uma realidade que muitos preferiam ignorar. Hollywood não era apenas sobre arte, mas um sistema que ele mesmo definiu como completamente baseado no dinheiro. O ator descreveu a existência de um contrato social silencioso e perverso, onde a traição era esperada como parte do ofício. Gibson explicava que, neste meio, ser prejudicado por pessoas a quem se estendeu a mão era algo perfeitamente comum, e a regra de ouro era jamais demonstrar mágoa. Como o próprio afirmou na época, não se pode criar um ressentimento sobre isso, porque não é pessoal.